Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Carolina Maria, eu sou médica integrativa aqui em Curitiba, no Paraná. E se você gosta de discutir, de ouvir a respeito de tratamentos naturais, ortomolecular, medicina integrativa no geral, medicina chinesa, este é o seu canal. Clique no joinha aqui embaixo, se inscreva, toda semana tem vídeo novo aqui. Bem, gente, hoje eu tô aqui para falar sobre um dos tratamentos que eu mais faço aqui no consultório, que poucas pessoas sabem, infelizmente, que são os tratamentos, né, da biofísica relacionada ao tratamento de saúde. E como é que funciona isso, Carol? São aparelhos frequenciadores, né? Eles imitem a frequência de um órgão normal para que, pelo fenômeno da ressonância, esse órgão doente passe a funcionar de maneira normal, satisfatória. Meu Deus, o que é isso, Carol? Explica. Gente, então assim, para quem não sabe, eu fiz um curso de biofísica, estou terminando agora, né? É biofísica relacionada à saúde. E a gente estuda sobre alguns pesquisadores, né, que tiveram no passado e que tratavam as doenças simplesmente com frequenciadores. Aí dava certo, dava muito certo, sim. Quem quiser pesquisa a respeito de Hive, tá? Deixa eu até pegar o nome dele aqui bem completinho, dos experimentos, porque ele tratava tumores imensos, imensos, só com tratamentos, só com frequências, tá? Eu sei que Royal Hive, tá? Eu sei que ele era um inventor americano, né? E ele acabou desenvolvendo um tratamento que utiliza frequências que eram capazes de fazer o corpo mudar toda a sua bioquímica, toda a sua biofísica, toda a forma plástica dele. Ele fazia experimentos com tumores grandes, lançava frequência sobre eles e esses tumores reduziam de tamanho, tá? Que é um dos tratamentos que a gente utiliza aqui na clínica para os pacientes que têm câncer. Um dos, tá? Que a gente muda muito. Bom, e por que que isso não passou a não ser utilizado mais? Ele passou a não ser utilizado mais com o advento da Revolução Industrial. Por quê? Porque ali, gente, surge a indústria farmacêutica, tá? E aí eu não preciso falar muito para vocês, né? O organismo humano, ele deixa de ser considerado uma estrutura biofísica com interações químicas, claro, para ser considerado só uma estrutura bioquímica, né? E aí surge a indústria farmacêutica com seus inúmeros medicamentos que tem essa capacidade de alterar a bioquímica do corpo humano, trazendo a melhora dos pacientes. Eu não falo que isso está totalmente errado, mas considerar o corpo humano só como uma estrutura bioquímica ou como uma estrutura bioquímica principalmente, preciso ser sincero para vocês, eu não concordo, tá? Por quê? Bem, se nós formos falar sobre emoções, sobre pensamento, até sobre religião, vamos pensar no seguinte, tá? Por que que a fé cura? Ah, mas eu tive fé, não me curou. Não, gente, eu não tô falando de todos, mas tem pacientes que tiveram muita fé na sua cura e conseguiram. Por que que isso aconteceu? Por que que o modo de pensar de uma pessoa adoece determinado órgão? A medicina chinesa fala sobre isso, né? Vamos lá, pulmão está relacionado à tristeza, raiva, a doenças de fígado, a doenças digestivas, medo, apreensão, ansiedade, a doenças renais. Por quê? Vamos pensar no pensamento como uma frequência, tá? O nosso corpo, eu vou dizer tinha, isso eu vou explicar uma outra hora. Mas enfim, ele tem uma frequência de funcionamento dos órgãos que acho que é 7,85 Hz, que era a mesma frequência da Terra alguns anos atrás, tá? Então, a frequência da Terra era a mesma frequência dos nossos órgãos, era a mesma frequência com que o nosso corpo funciona, que a gente chama de frequência de Schumann, né?
Claro, à medida que o tempo foi passando, a partir dos anos 2000, por aí, um pouquinho menos dos anos 90, dizem, né, os físicos, alguns físicos, que essa frequência da Terra começou a aumentar. Não posso dizer isso com certeza porque não é um dado científico tão seguro assim. Eu acredito que sim, teve alterações até pelo número de adoecimentos, né? Determinadas pessoas doentes aí, quantas pessoas hoje em dia não morrem assim do nada, né? Mas isso é um tema para outra hora, tá? Então a Terra tinha uma frequência que era 7,85 Hz, que era a mesma frequência que o nosso corpo humano funcionava. Quando um órgão adoece, ele muda essa frequência. Pode ser geralmente para mais ou para menos, geralmente para menos, tá? E aí, para que você faça esse órgão voltar à sua frequência, na hora que você faz esse órgão voltar à sua frequência natural, à sua frequência normal, essa doença cessa. Esse era o estudo de Reif. Só que isso chama-se fenômeno de ressonância, tá? Para que esse órgão volte a ter a frequência normal dele, 7,85, você precisa lançar mão de uma frequência maior ou mais constante. É como se eu batesse palma aqui, eu começasse a bater palma mais rápido, para que você começasse a bater palma aí também. Gente, isso é digamos assim, é uma analogia, tá? É um exemplo bem bobinho aqui de como que funcionaria. O fenômeno de ressonância, a gente vê também, sabe aqueles experimentos em que os cantores, tenores, alcançam uma certa nota e conseguem quebrar um copo de vidro? É mais ou menos isso. Eles alcançam uma nota tão alta que o vidro não consegue vibrar sem estourar, tá? É mais ou menos isso que, em teoria, acontece com o nosso corpo. Claro que ele não estoura, né? Ele precisa entrar na frequência normal. Eu sei que é um assunto complicado. Eu sei que falando assim é muito difícil de entender. Mas eu entendo também que muitos dos pacientes que me seguem aqui já ouviram falar sobre os experimentos de Reif, até porque me perguntam em consulta, tá? Eu tenho um RPD aqui, que é um aparelho bem semelhante ao que Reif utilizava, porém ele libera frequências através de luz de plasma. Então você não precisa ficar segurando nenhum instrumento, tá? E por que que ele funciona? Ele funciona porque através do fenômeno da ressonância, o teu órgão que não está mais na frequência normal porque está adoecido, volta à sua frequência normal e assim prossegue-se o processo de autocura. Por que que a gente chama de autocura? Porque eu não estou colocando químicos no seu corpo. Eu estou só arrumando a frequência com que ele funciona. Nós não somos um aglomerado bioquímico. Nós somos uma estrutura frequencial biofísica que adoece ou se cura através das frequências que emitimos ou que recebemos. Tá? Isso é até uma frase muito antiga, já que Tesla falava que se a gente quiser entender a vida, a gente tem que entender em matéria de frequência. Tá? Por isso que orações funcionam. Porque você está emitindo uma frequência boa para aquela pessoa para quem você está direcionando essa oração. Você está desejando com toda a força que ela melhore, né? É como se você estivesse emitindo aquela frequência o tempo todo, tá? Por isso que orações são importantes. Para quem acredita em posição de mãos, é a mesma coisa. Você está orando ali, impondo suas mãos. Reiki é a mesma coisa, tá? Só que aqui a gente tem aparelhos que fazem isso também, né? Se você quiser entender mais a respeito disso, que eu sei que daria aí uma aula de horas e horas, procurem seguir no Instagram Alexandre Távola Nova Ciência, tá? Ou Nova Ciência, que é a empresa dele, meu professor, a querida
Fernanda, esposa dele, minha querida amiga, tá? Procurem seguir lá, que ele vai falar exatamente como funciona cada um desses equipamentos, porque isso daria mais de 1 hora. Eu acho que o que vocês precisam entender aqui é que esses equipamentos liberam uma frequência muito maior do que som, tá? Que se você ficar ali na frente, determinado período do dia, em um certo momento, seu organismo vai passar a vibrar nesta frequência normal, trazendo o processo de cura para vocês, certo? Então é isso, meus amores, por hoje eu fico aqui e aguardo vocês na próxima semana, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.